pode colocar a imagem. Esse lado de fora tem os símbolos, né? Os maias, o que eles tinham de diferente é que ele conhecia os números, o 0, 1, 2, 3, a contagem numérica que Que a não, gente utiliza. não tinha. Esse por fora é o calendário de conta longa, que é o calendário de 360. O de dentro é de 260. Como que os caras faziam? Isso rodava, isso se encaixava. À medida que ia passando... E era preciso. Esses dentes, esses símbolos, eles tinham tudo em caixa. Agora, isso aqui é o sistema de numeração deles. O que é interessante, velho? Interessante que eles tinham, não são chamados xamãs. Eu estava falando com o Ricardo Gonzalez, falou, não é xamã, isso é um outro nome. Eu não lembro o nome que é. Mas eram os caras que eram do nicho que tinham conhecimento. Na maioria das vezes, era o próprio imperador que fazia isso. Eles tinham um esquema que era o seguinte, eles iam para um local, pegavam algumas ervas, juntavam as ervas, faziam ele tinha um alto flagelo. Na maioria das vezes eles cortavam parte do órgão genital, deixavam o sangue cair, esquentava. À medida que aquilo subia em períodos precisos, o que eles faziam? Eles uniam o calendário que está dentro com o que está de fora, e tinha algumas junções que eram períodos que tinham uma relação espiritual, que eles pegavam isso com esse tipo de leitura. Então, o que tinha ali? Tinha uma matemática precisa, com um ritual quase magístico que se encaixava. E os caras faziam predições, cara. Isso falam que veio dos Olmecas, e os maias falam que foi o que deixaram isso mais preciso. E o que acontece? Eles conseguiam predizer algumas coisas. E para eles, naquela época, eles acertavam. Outras ficavam... Era uma crença muito grande. Mas assim... qual que era a maior crença deles? Está baseado no próprio calendário. Por que eu pulei do jogo de bola para cá? Porque aquela bola que passa no meio, ela está relacionada ao fim do calendário de conta longa, de 26 mil anos. É o período de 21/12/2012 que a gente passou agora. Seria o fim. Era o fim de um ciclo e o começo de outro, não era o fim do mundo. Com relação a isso, eu já falei aqui, você viu muita coisa acontecendo 6 anos, de 4 a 6 anos antes e 6 anos depois. Com matéria, com satélite perdendo sincronia, com grafeno. São coisas que estão relacionadas à alta tecnologia, está relacionado à própria matéria. Não tinha como os caras saberem isso. Mexeu com as coisas de alta precisão. Clock de computador, celular que deu pau, tudo nessa época, né? E aí tem uma outra explicação que aí entra astrofísica, astronomia. Então o que acontece? Os caras, eles tinham essa relação de conhecimento.